Olá, amigos da Liberta Global. Hoje vamos falar aí sobre tudo o que está acontecendo no mercado internacional, que teve um dia bastante atribulado por conta de uma decisão surpresa do Fed, o Banco Central Americano, que resolveu cortar em 50 pontos base a taxa de juros aqui da economia, indo então para algo entre 1 e 1,25% ao ano. O mercado já esperava essa movimentação, mas não numa reunião extraordinária, sim na reunião ordinária que acontece aí de tempos em tempos, e isso pegou todo mundo um pouco de surpresa. Num primeiro momento, o S&P fez uma alta muito forte, em segundos, foi para 1,5% de alta, e em seguida já começou uma queda e fechou o dia no negativo, quase 3% de queda. Lembrando que ontem o mercado fez um dia bem positivo de repique, depois do fundo formado na sexta-feira. O que nós temos a observar no mercado é um cenário de profunda incerteza, que gera esse aumento brutal da volatilidade, gerou uma correção muito forte no preço das ações, diminuiu as taxas de juros e devemos ter, por conta dessa decisão, a manutenção desse cenário de incerteza. Se, por um lado, a queda dos juros, o corte do Fed, suporta a economia, ou é um estímulo à economia, e por tabela um estímulo ao preço das ações, uma espécie de suporte aí ao mercado de ações. Por outro lado, tal postura gera um questionamento sobre o nível de perigo que o Fed está vendo, porque a última vez que o Fed fez uma decisão extraordinária dessas foi em 2008, no meio do crash lá do mercado. Então, muita gente no mercado coçou a cabeça e pensou, poxa, ok, isso é bom para as ações, mas será que o Fed está tão preocupado assim e as coisas estão ficando tão feias que ele precisou fazer esse corte antes da reunião? Então essa é a questão que fica. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no mercado, vamos dar uma olhada aí nos gráficos. Nós temos aí o S&P produzindo desde o topo formado em meados de fevereiro, uma queda até o fundo de sexta-feira de 16%. Recuperou forte ao longo da segunda-feira, bateu aí na metade do movimento, na retração de 50% de FIBO e voltou a cair hoje com força. Então podemos ver o nível de volatilidade, o nível de volume aqui nesse movimento. Me parece que o pior ainda está por vir por conta dessa epidemia do coronavírus, já que é uma grande incerteza em relação a qual será a amplitude dessa epidemia, que já vai virando uma pandemia, quanto tempo levará para o mundo voltar à normalidade. Nós sabemos que todas as pandemias elas são cíclicas, ou seja, você tem um aumento exponencial de casos e em algum momento você tem a diminuição dos casos. Qual vai ser o impacto real na sociedade, em termos de mortes, em termos de sobrecarregamento do sistema de saúde, o dano específico, e qual será o dano específico na economia? Porque a partir do momento que as pessoas passam a fazer uma postura, a tomar, melhor colocando, uma postura aí mais defensiva, até mesmo fazendo quarentenas, temos até empresas americanas como o Twitter, como o Google, ou cortando viagens, ou dizendo para as pessoas trabalharem de casa. A partir do momento que as pessoas param de consumir, nós temos aí um impacto grande na economia. E isso afeta não só a demanda, mas a oferta, porque em algumas regiões da China, as fábricas ainda não voltaram a funcionar, e nós temos então falta de peças, falta de produtos. Ontem mesmo, um diretor da Amazon colocou a necessidade ou a dificuldade da empresa em manter aí a disponibilidade de produtos no seu site. Então você tem um impacto na oferta e na demanda. Na China, e esse é um aspecto positivo, parece que as coisas estão melhorando, parece que diminuiu o número de novos casos, algumas fábricas estão retomando a produção, se é que podemos acreditar em dados chineses, mas isso seria um bom sinal. Só que o mesmo que aconteceu na China pode acontecer no resto do mundo, se nós tivermos aí a expansão da epidemia e as pessoas tendo que ficar em casa para evitar um aumento ainda da velocidade de contaminação do vírus por parte da população. Então, é um cenário de muita incerteza.
não é uma mera gripe, como muitos estão colocando. Os índices de mortalidade são bem mais altos que a gripe, apesar de baixos relativamente. Há uma ameaça ainda maior para quem tem um pouco mais de idade, né? E, enfim, não sabemos qual será aí o impacto disso na sociedade. Essa que é a verdade, e o mercado odeia a incerteza. Numa situação normal, um corte na taxa de juros, como esse produzido pelo Fed, produziria uma desvalorização do dólar frente ao real. Nós vimos hoje, no meio do pregão, um impacto nesse sentido, né? Vou colocar aqui o gráfico do dólar contra o real. Vou colocar aqui no intraday. Né? Decisão do Fed foi essa barra aqui, depois o mercado voltou a corrigir, depois voltou a subir. O que é um pouco estranho, né? Fechou em alta de 0,9%, porque uma queda dos juros nos Estados Unidos, o real, né, com uma taxa de juros bem maior, fica mais atrativo. Só que há uma expectativa no mercado brasileiro que o Banco Central brasileiro também faça um novo corte da taxa de juros, reagindo aí a essa situação global. E nós temos, além disso, né, o fato do dólar ser um porto seguro quando nós temos uma crise. Então, esse efeito de mercado correndo para as montanhas explica uma pressão grande sobre o dólar. Além do que, uma diminuição do ritmo da economia global afetar mais países frágeis como o Brasil do que países desenvolvidos de uma forma geral. Ainda mais, né, que a China aí vai ter talvez uma recuperação mais lenta, dado que o resto do mundo vai ter que enfrentar aí a epidemia do vírus a partir de agora. Então, cenário complexo, aparentemente ainda vai ter um bom tempo pela frente de volatilidade, talvez, né, o fundo seja um pouco mais embaixo, e a grande questão é a amplitude desse movimento e o tempo de recuperação, o tempo para o final dessa epidemia. Okay? Basicamente é isso. Obrigado, pessoal. Se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, faça a inscrição. E qualquer coisa estamos à disposição pelo atendimento@libertaglobal.com. Até mais. Tchau, tchau.